Você já parou para pensar como que uma válvula de expansão sabe, entre aspas, é claro, o momento certo e quanto liberar de refrigerante para o circuito frigorífico? Liberar ou restringir, tanto faz. Será que ela tem um sensor de pressão, de temperatura? Como que essa mágica acontece dentro do sistema? No vídeo de hoje eu vou esclarecer esse tipo de dúvida. Fica comigo até o fim, que da minha parte, como sempre, eu prometo o empenho máximo, tá certo? Fica comigo. Então, como que a válvula de expansão sabe aí, decide quanto refrigerante vai liberar ou vai restringir? Na verdade, ela não sabe nada, ela faz parte de uma inteligência do sistema VRV e VRF que tem dado certo, aliás, muito certo, né? A válvula de expansão, na realidade, ó, eu escrevi aqui, ó, ela toma centenas, às vezes milhares de decisões todos os dias para manter o sistema funcionando corretamente. Saibam vocês, aqui tem um ciclo frigorífico, a válvula de expansão eletrônica, ela tem a função de reduzir a pressão, né, e a temperatura do refrigerante líquido, na forma líquida, né, que sai aqui do condensador em alta pressão. Essa é uma função dentro do ciclo frigorífico de ar-condicionado, seja VRV, split, chiller, enfim, qualquer coisa. Essa é a função primordial de uma válvula. Mas, dentro do sistema VRV e VRF, a válvula de expansão eletrônica tem uma função muitíssimo importante, que é o controle do superaquecimento. Já adianto para vocês que a maioria dos fabricantes, em torno de 5 graus, 5,5, no máximo 6 graus aí a maioria do superaquecimento alvo, né, objetivo, tá certo? E como é que vai funcionar isso então? Esse exemplo aqui que eu fiz com a ajuda de IA, viu? Nós temos aqui, ó, 3 evaporadores, tá? Um deles está desligado aqui, ó. Esse desenho é uma ilustração do condensador, tá certo? Eu tenho aqui na sucção do compressor um sensor de pressão, que eu vou colher pressão de baixa, tá certo? E é assim que funciona a coisa. A válvula regula o fluxo para obter o grau de superaquecimento desejado, que é o target, né? O alvo. E como é que é feito isso? Muito bem. É feito assim, ó. Sensores coletam informações. Cada evaporador possui sensores que medem condições reais de operação. Seria o que? A temperatura do retorno no ar, do ar, da sala, né, do ambiente, temperatura da serpentina, temperatura da linha de líquido, temperatura da linha de gás, pressão de evaporação na sucção, pressão de condensação. Esses são valores que a CPU, a placa, né? Essa sim, na verdade, é o cérebro do sistema, que ela vai precisar para quê? Para calcular o superaquecimento de cada evaporador e então pedir para fazer o quê? Abrir mais, fechar mais ou manter a válvula, a posição da válvula, tá certo? Então, número 1 seria a coleta de dados. 2, a placa eletrônica da condensadora recebe essas informações e processa todas as decisões em frações de segundo. Outro dia me perguntaram, professor João, mas ela recebe essas informações por onde? Recebe pelo cabo de comunicação, cabo de sinal, que interliga todos os evaporadores e liga lá no condensador. É por aí, tá? Aliás, todos os sinais de um sistema VRV e VRF circulam por dentro desse cabo. Daí a importância de fazer bem feita a instalação, não ter emendas, etc, etc. Procure aí no canal que tem muito vídeo sobre isso. Então, número 2, coleta de dados aqui, tá? Como que a CPU calcula o superaquecimento? Bom, ela mede a temperatura da linha de gás, que vai dar lá 12 graus Celsius, aqui no exemplo, tá? Mede a pressão de evaporação, no caso do exemplo aqui está dando 8 bar, e consulta uma tabela, pressão vezes temperatura do refrigerante R410A. Ou seja, está transformando a pressão medida nesse sensor aqui, né, na sucção do compressor, pela régua, em temperatura de saturação. Eu vou dar até uma pausada no vídeo aqui e vou mostrar essa régua. Quer ver só? Olha aqui, uma régua de temperatura e pressão para o R410A, 404, etc. Aqui está a minha régua. Ele deu lá 8 no exemplo dele lá. Vamos colocar, é 8 mesmo? Deixa eu ver se era 8. Estou até esquecendo, mas acho que era. Vamos voltar aqui, só um segundo. 8 graus, tá? Pressão que ele mediu no sensor, na sucção do compressor, 8 graus. Ele está falando que equivale à temperatura de saturação, tá aqui, ó, de 3 graus Celsius. Então, vamos ver se é isso mesmo. Tá aqui a minha reguinha, tá aqui em 8 bar,
essa linha vermelha aqui, ó, ela desce aqui no 410A e eu tenho aqui 3. Tá um pouquinho fora aqui, mas dá para ver que é entre 3 e 4. Tá bom, ele considerou 4, ok? Então, tá aqui, ó. Aliás, ele considerou 3. 8 menos 3, 8 menos 3. A pressão da sucção, né? Aqui, ó, coletada nesse sensor é de 8 e ele equivale a uma temperatura de saturação de 3 graus Celsius. Então, como é que calcula o superaquecimento? 12, que é na linha de gás ou saída da serpentina, aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? 12 menos 3, que é a temperatura de saturação equivalente à pressão de 8 bar, vai dar 9, ou seja, superaquecimento alto. Por quê? Porque o meu objetivo é 5 graus Celsius. O que vai acontecer aí? Número 3 aqui, ó. A CPU então envia comandos, envia para cada válvula, né, para cada válvula de expansão eletrônica, o número exato de passos que deve abrir ou fechar a válvula, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, se o evaporador 1 no escritório, né, se o superaquecimento estiver baixo, sala vazia, 120 passos. Evaporador 2 tem uma carga média, reunião andamento, 350 passos. Evaporador 3 tem uma carga muito baixa, então está só 15 passos. Ou pulsos, tá? Quando eu falo passo, pode ser pulsos, que é o tipo de válvula também. 4, 480 pulsos, porque está com uma carga alta. Na verdade, se for uma válvula de pulsos, às vezes pode ir até 2.000 ou mais pulsos, tá? Ou seja, ela abre bastante de forma bem ajustada, tem refinamento, por isso que é usado válvula de expansão eletrônica, tá certo? Número 4, a CPU compara o superaquecimento medido, que no caso aqui está alto, tá? Com o valor desejado alvo e calcula um erro. Um algoritmo proporcional integrativo determina quantos passos a válvula deve mover, né, para corrigir esse erro, tá certo? Esse controle PI, não se preocupe muito com isso, mas na verdade é um PID, proporcional integral derivativo. Pesquise um pouco mais aí, para o meu vídeo não ficar longo, mas ele é um algoritmo que ele compara desvios e erros com o valor objetivo e a partir daí, então, a CPU manda sinais para a válvula abrir ou fechar ou manter, tá? É isso. Então, se o superaquecimento está alto, maior do que o alvo, e está no caso aqui, né? Tá certo? No nosso caso tá alto. Ela manda, vai mandar o quê? Vai mandar abrir a válvula, tá? Se tiver no alvo já, vai ficar na posição que tá. Se tiver baixo, o que ele vai fazer? Vai fechar um pouco mais. Então, número 5, a condensadora é que vai coordenar tudo isso aí. Não se esqueçam que a CPU, ao mesmo tempo que faz isso aqui, né, está emitindo ordens para inversão e compressor para quê? Para ele acompanhar, é sincronizado. Os ventiladores, também na unidade externa, idem, tá certo? É um sincronizado, não se esqueça disso. É um ciclo contínuo. Olha aqui no número 6 aqui, ó. Sensores medem, CPU calcula o superaquecimento, compara com o alvo, entra em jogo proporcional integral derivativo, que é o algoritmo do programa, que está na placa lá, ele calcula o erro, ele manda a válvula abrir e esse ciclo recomeça. Saibam vocês que a cada 20 segundos. No VRV4 da IKIN tem essa placa-mãe aqui, ó. Ela sim, então, é o cérebro do sistema, tá? Ela é quem recebe todas as informações, tanto dos seus próprios termícios, que estão aqui, ó, seus sensores de alto e baixo, que estão à direita aqui, como os outros sinais de temperatura de linha de líquido, saída, linha de gás, lá do evaporador, temperatura de retorno, set point. Recebe por onde, professor? Por esse cabo, que no caso não está colocado aqui, ó, nesse terminalzinho aqui, ó, nesse terminal F1 F2, tá certo? Vamos fazer um resumo aqui para a gente terminar. Eu espero que vocês tenham entendido aí pelo menos a parte mais importante. Vamos lá. Sala vazia, número 1. Tem ninguém, ou seja, pouca carga. A válvula quase fechada, não tem ninguém, 10% da abertura. De repente entram 20 pessoas nessa sala. Tem um evaporador cassete aqui no teto, ó, no forro. A sala ocupada por 20 pessoas, cada um traz o seu notebook. Um projetor é usado para exposição na reunião, ou seja, a carga aumenta significativamente, vai alta, tá? O superaquecimento, então, aumenta. Com mais carga, mais refrigerante evaporado, o superaquecimento aumenta, sobe acima do valor alvo, que é 5 graus Celsius, tá certo? No caso aqui, ele está dizendo que vai a 12 graus Celsius. Muito bem.
A CPU percebe, então, a placa eletrônica, lê os sensores, né? Esses sinais elevados até a CPU do condensador, acabei de falar, pelo cabo de comunicação. Né? E o que, que acontece? Os sensores informam a pressão de evaporação, né? Que é equivalente à temperatura de saturação, né? No evaporador, a temperatura na saída do evaporador, né? E aí a CPU calcula, então, o superaquecimento e compara com o valor alvo. 9. Abre, a CPU calcula a correção necessária e envia pulsos para o motor da válvula, abrindo a válvula, nesse caso que está precisando ser aberto, porque o superaquecimento está muito alto. Se fosse ao contrário, fecharia. 10. Mais refrigerante entra, né? Mais refrigerante troca calor no ambiente, tá certo? Refrigerante líquido entra no evaporador. Dá uma resfriada meio que rapidamente nesse caso, que é esse o objetivo. O superaquecimento volta ao alvo, ou seja, com mais refrigerante evaporando, o superaquecimento diminui até o valor alvo, ela se mantém estável. Número 12. O ciclo é contínuo, ou seja, continua monitorando, tá? O ajuste de válvula, calculando o superaquecimento e etc. Tá? Isso ocorre nos sistemas VI e F em torno de 20 segundos. Pode ser um pouco menos, às vezes um pouco mais, depende aí do fabricante, né? Isso, ou seja, quantas vezes é feita essa conta durante o dia, né? Quantas vezes o evaporador é ligado, desligado e etc. Certo? Bom, eu espero ter ajudado aqui. Só para terminar, estou me lembrando uma coisa aqui. Nesse esquema aqui, que é o esquema geral, essa parte aqui condensador, e aqui estão os 3 evaporadores. Quando eu estou no modo aquecimento, as válvulas de expansão de evaporadores, elas não têm função, elas não vão expandir nem modular nada, tá? Simplesmente vão abrir, vão dar passagem. Por quê? Porque lá no condensador temos lá uma válvula de expansão que essa sim, então, vai fazer essa modulação. Isso no modo aquecimento. Então, a função de válvula de expansão no evaporador no modo aquecimento é simplesmente deixar passar. Tá certo? Dito isso, compartilhe esse vídeo, passe a informação para quem precisa. Se puder, inscreva no canal, deixe um joinha lá. E eu agradeço do fundo do meu coração.